Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Muito bom dia, boa tarde, pessoal, ou boa noite. Boa noite também, né? Mais um episódio, Fabião. Mais um episódio. Você continua loiro, né? Continua. Acho que mais uns 3 episódios eu vou continuar, depois eu vou trocar. Aí não sei o que vai vir pela frente. Mais um episódio, dessa vez muito especial. Quem que a gente trouxe aqui, Thiago? Cara, primeiro atleta olímpico a pisar nos estúdios do Estema. E não é atleta olímpico. Corrija. É finalista. Finalista olímpico. Olímpico. A minha casa foi abençoada aqui com a entrada. Isso, inclusive, você veio uniformizado. Vim uniformizado com a camiseta que o Natan me deu há alguns anos já, da CBDA. E tô aqui, a caráter. Então trouxemos um nadador. Quem que a gente trouxe? Da CBDA, né? Léo de Deus. Léo Zitz. Muito obrigado por ter vindo aí. Fala, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Queria agradecer o convite do Fabião, do Ti, para participar aqui do Estema Podcast. Eu que estou me familiarizando agora com essa microfones de podcast, todo profissional. Mas legal demais estar aqui. E vamos trocar uma ideia, vamos bater papo. E tô aqui à disposição, manda ver. Show de bola. Bom demais. Leozitz, como que você iniciou a sua trajetória? Eu sei que você não é daqui de São Paulo, você permeou aí pelo Brasil, várias coisas. Como é que começou? Desde pequeno você já nadava, praticou outros esportes? Como foi isso? Cara, eu acho que foi o início como todos os pais, todos os atletas, eles começam, né? Foi aquela história de meu pai e minha mãe, eu sempre fui um garoto muito ativo na minha infância, né? E eu sempre gostei de praticar esporte, sempre fui muito competitivo em tudo que eu queria. Isso é uma das coisas que me favoreceu a fazer o esporte que eu faço, né? E eu tentei de tudo um pouco. Eu tentei jogar bola, mas eu não tinha... a gente percebeu que eu não tinha muita habilidade, né? Quando então foi ver, já tava no gol, já? Então, eu já entrei no gol, pra você ver como é que era. Só que eu não sou alto pra jogar no gol, então não deu certo. Aí fui pro tênis, gostei demais do tênis, até jogava muito bem, cheguei a me federar. Mas com 1 aninho de jogando tênis, eu sempre gostei muito de água, sempre gostei muito de piscina. E a minha mãe sempre nadava aos sábados, né? No clube onde a gente morava, na Vila Militar, que meu pai é militar. E aí eu falei, cara, vou começar a acompanhar minha mãe aos sábados, nadar com ela. Ela nadava 2.000 metros todo sábado. E eu fui lá, nadei 500 metros, aí fui jogar bola com a molecada. Aí, no outro final de semana, nadei 1.000. Aí, no outro final de semana, nadei junto com ela. Aí, no outro, eu já nadei mais que ela. Falei, pô, mãe, tô gostando disso aqui. Eu queria competir, queria disputar. Você tinha quantos anos, Léo, nessa época? Na época, eu tinha 10 anos. 10 anos. Ou seja, não foi uma coisa tão... eu não era tão jovem, né? Porque a maioria dos atletas, às vezes, os pais já colocam com 5, 6, 7 anos e já espera que o menino vai ser um Michael Phelps, um mega atleta, né? Então, eu comecei aos 10 anos de idade, nadando com a minha mãe. Com 11 anos, eu me federei. Falei, cara, eu quero competir, quero disputar, tava gostando, né? E aí foi. Só que foi uma coisa muito louca, porque eu comecei no Clube do Remo, lá em Belém do Pará, ou seja, estrutura zero. Mas eu sempre fui um garoto muito esforçado, né? Então, eu sempre gostei de ir pro treino, sempre gostei de me dedicar. E às vezes as pessoas olham assim, pô, o Léo é tricampeão pan-americano, finalista olímpico, campeão mundial de piscina curta. E, cara, eu com 11 anos de idade, eu não conseguia, eu ficava em 30º em campeonato norte e nordeste. Cheguei a ficar na fila de medalha de participação em Norte e Nordeste. Então, eu acho que o esporte a gente tem que ter muita paciência. E às vezes é isso que acaba atrapalhando toda essa jornada, o imediatismo dos pais. Puta, isso é legal demais de falar, cara. Porque... Isso. Então, tem toda essa questão de, cara, step by step. Cada atleta tem o seu tempo, a sua fisiologia. De maturação. Tudo. Então, acho que dá tempo para o atleta se desenvolver, você investir nas qualidades técnicas corretas, entendeu? Acho que não pular
as etapas, né? Acho que você curtir tem que o processo, né? Curtir o processo, respeitar seu corpo. Acho que isso é o caminho mais certo a ser seguido aí. E aí, quando você começou a nadar, então você amou a ideia e largou o tênis de lado. Como que foi essa transiçãozinha aí? Assim, eu larguei o tênis, eu fiquei só na natação, mas como eu falei aqui, eu não tinha um resultado tão bom, né? Uhum. Mas eu gostava de competir. Eu comecei até a me desenvolver rápido, né? Comecei a treinar tudo. Hoje a minha mãe é minha nutricionista, mas na época eu não tinha nutricionista, não tomava suplemento. Você tem uma ideia, eu vou falar aqui em primeira mão, antes do treino eu comia um pão assado e tomava um copo de coca. Então, Caramba, com belo pré-treino. Pré-treino. Excelente. Com 12 anos de idade, esse era o meu lanche antes de ir pro treino. Só que aí começou a aumentar os treinos, a gente começou a ter uma demanda energética maior, e aí começou a afetar o quê? O meu crescimento, porque eu estava treinando bastante e não estava repondo os nutrientes, tudo que o meu corpo precisava para evoluir. E aí eu comecei a procurar um médico, comecei a me cuidar na alimentação, o descanso. Aí foi onde eu comecei a evoluir de verdade. E meus pais viram talvez um potencial daquela brincadeira, daquela coisa leve se tornar algo sério, se tornar uma profissão. E aí você começou a se destacar assim nos campeonatos, tal, começou a rodar um pouco mais. Então, eu comecei a nadar os Norte-Nordeste no primeiro ano que eu ficava em 20º, por ali. Eu comecei a ficar bronze, prata, então aquilo ia me motivando também. Claro. E sempre, uma coisa que até foi falada aqui, sempre de uma maneira muito lúdica, sempre curtindo o processo. Eu acho que isso é muito importante pra gente não fritar o cérebro da criança, porque a criança tá ali, cara, eu quero diversão, eu quero fazer amizade, eu quero curtir estar lá treinando, brincando, essa parada de competitividade. Então, eu acho que isso é um dos grandes desafios para os professores de educação física implantarem na criança. Você colocar a competitividade de uma maneira lúdica e não de uma maneira séria, né? Que vai fazer aquilo se tornar uma pressão a mais para o atleta, para a criança, né? E você agora, professor de educação isso física, que eu ia falar, educação física, sabe, né? Eu fico imaginando, né? Agora você deve também, além com a cabeça de atleta, com toda a bagagem, também com uma visão técnica do processo também, né? Sim. E você costuma ser procurado, tipo, por pais que para tirar dúvida assim, colocando meu filho com 5, 6 anos e... Muito, bastante. Lá na Care o pessoal para direto, leva a perguntar, cara. Eu malhando lá no meio do intervalo. Mas, falando um pouquinho disso, depois que eu me formei, né, em educação física, eu acho que você, quando começa a fazer o esporte, você fica ali, você fica raso, você fica na superfície da água. Aí, quando você entra para o alto rendimento, você começa a afundar. Chega um momento que você chega no limite. E aí você começa a se especializar, estudar, ver um pouquinho mais de fisiologia, de anatomia, de biomecânica, todas essas matérias que estão na faculdade e elas te dão uma abrangência do todo. Então você fica, metaforicamente falando, você fica mais fundo, você tem uma visão mais ampla de tudo que você está fazendo, de tudo que está acontecendo no seu corpo. Então eu lembro de quando eu estava nadando, eu tinha as aulas de fisiologia, eu sabia, cara, está acontecendo isso com o meu corpo, pô, que legal, você começa a se entender. Então a minha formação de educador físico foi muito legal para eu ter esse entendimento do todo, entendeu? Não só, eu sei a parte técnica, eu sei a angulação do nado, eu sei a parte biomecânica, mas o todo, a parte de fisiologia, a parte da anatomia, o que está acontecendo. Como está acontecendo em então, você, eu não sou muito bom de anatomia como o fisioterapeuta, que sabe o osso, o músculo certinho, mas, cara, você tinha uma noção melhor do que estava acontecendo com o seu corpo. E esse entendimento te dá uma autoconfiança muito boa do que você pode fazer, até onde você pode chegar. Você acha que isso é um diferencial para os atletas, assim? Porque tem atleta que, cara, tá nem aí para isso que tá acontecendo e, por exemplo, agora você entende isso ou não sei se antes da faculdade também já se interessava? Assim, eu vou ser bem sincero, como não tem papas na língua aqui comigo, eu não me interessava. Eu entrei na faculdade por ser mais eu nunca gostei assim de estudar, de ler, mas eu sempre me interessei de ser o meu melhor.
E meu pai, ele sempre falou, cara, uma coisa é o esporte, mas a educação ela tem que seguir junto. Independente de quem quer que você seja na vida, você tem que estudar, você tem que se formar, ser alguém na vida, sabe, se dedicar. Não que tem um monte de cara que é bem sucedido que não fez uma faculdade, mas no meu meio familiar, eles falaram, cara, você tem que ser algo mais não só no esporte, mas também na educação. Aí eu falei, cara, pai, mas eu não sei nem o que eu quero fazer, o que eu vou estudar. Ele falou, cara, faz educação física, entende seu corpo, sabe? Se direciona para sua profissão. Você já é atleta, para você se tornar um professor, ou quem sabe um diretor de alguma coisa, você vai ter uma visão mais ampla do todo. Aí eu falei, cara, beleza, pai, vamos fazer isso. E aí deu super certo e para mim tá sendo muito gostoso, até como profissional aqui falando, eu que já tô até dando treino, né? Então, você vê a reação do aluno quando você consegue passar alguma coisa, toda esse outro lado, né, de você ser o professor é muito bacana também. Ô, Léo, e rolou algum conflito oposto, assim, por exemplo, de você ver algum professor seu explicando alguma coisa que na prática você, como atleta de alta performance, você falou, puta, isso não é muito desse jeito na prática. Rolou alguma coisa nesse sentido, cara, ao longo da faculdade? Cara, até rolou, Fábio, até rolou, mas eu sempre fui um cara que eu sempre respeitei o professor que está ali dando aula. Então, independente do que eu pense, né, das minhas experiências de vivência, o cara estudou e o cara tá ali dando aula. Então, eu sempre respeitava, até a professora de natação às vezes falava, Leonardo, tá certo? Aí eu ficava, não, professora, que isso? Segue sua aula, pô. Eu tô aqui como aluno para aprender, assim como todo mundo. Então, eu nunca gostei muito disso. De ficar discutindo. Então, eu absorvia ali. Eu absorvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro, as baboseiras que às vezes eles falavam, né? E aí, você veio para São Paulo depois? Como que foi essa... Cara, não, tive. É uma longa viagem, história. Então, você estava falando Norte e Nordeste campeonato. Você estava onde Eu nessa estava época? em Belém do Pará. Eu comecei a treinar no Clube do Remo, em Belém do Pará, de 11 para 12 anos, na categoria Petis, né? E aí, como eu falei, eu era um pereba é ruim, né? Eu era ruim. Aí eu comecei a me dedicar, tudo. Meus pais começaram a ver que eu tinha uma aptidão para natação, e aí eles começaram a investir aos poucos. E aí foi quando meu pai foi transferido de Belém, como meu pai é militar, era militar aposentado, né? Ele foi transferido de Belém para Brasília. E em Brasília a natação era um pouco mais forte. Na época tinha atletas que foram para as Olimpíadas, até a própria Manuela Lírio, Jader Souza. E aí eu falei, cara, eu vou para essa equipe aqui e eu vou ter um desenvolvimento melhor. E aí foi onde eu comecei a criar um pouquinho do que eu sou hoje, tanto da parte fisiológica de treinamento, quanto da parte de cabeça de atleta, né, de você participar de campeonatos brasileiros, de interfederativos. Então, meio que esse crescimento aconteceu de uma maneira bem tranquila, mas que eu estava sempre buscando o meu desenvolvimento. Tanto é que lá em Brasília eu tive um desenvolvimento muito bom da minha parte física, fisiológica, e aí os grandes clubes, eu comecei a dar resultado e os grandes clubes ficam de olho, né? E aí foi quando eu recebi um convite para nadar no Minas Tênis Clube, e foi onde aí sim eu comecei a ver um horizonte de um profissionalismo maior, ou seja, com 17 anos de idade, 16 anos de idade eu fui para o Minas Tênis Clube. Aí foi, eu acho que um dos momentos mais difíceis da minha carreira, porque foi onde a família se separou. Meu pai continuou trabalhando em Brasília, eu, minha mãe e minha irmã fomos morar em Belo Horizonte para eu nadar no Minas. Só que aí é tudo aquilo. Minha mãe trabalhava lá em Belém, foi para Brasília, parou de trabalhar. Brasília é uma cidade muito cara, e aí meu pai tinha que manter só com o trabalho dele a nossa casa em Brasília e a nossa casa em Belo Horizonte. Na época eu não ganhava dinheiro, eu ganhava bolsa atleta de R$600. Então, minha mãe sem trabalhar, minha irmã fazendo faculdade, fazendo inglês. Então, foi uma fase bem difícil, assim, da minha carreira, onde foi o momento que eu mais me senti pressionado. Porque eu vi toda uma família... dependendo o esforço do seu ali, né? Eu acho que se mobilizando em prol da minha carreira. Então eu vi a minha mãe entrando minha mãe é professora de história formada,
E eu vi minha mãe entrando numa faculdade de nutrição para conseguir me auxiliar, né, nessa parte nutricional, que ela viu que era uma das coisas que eu mais precisava ali no momento. E eu vi a minha irmã fazendo uma faculdade de jornalismo também para trabalhar na área de marketing ali, de comunicação e cuidar da minha imagem. Que interessante. Então eu falei, cara, uma família toda se mobilizando, a minha avó mandando dinheiro pra gente, para ajudar as viagens, né? Treinamento em altitude, meu pai fazendo empréstimo para que eu pudesse competir fora. E isso tudo nas costas de uma criança, um adolescente de 16 anos. E aí você olha uma família toda se mobilizando, todo mundo contando moedinha, e eu olhava para mim e eu falava, eu não posso dar errado. Eu não posso dar errado. Eu não posso desistir. Então acho que foi uma pressão muito grande, mas que eu acho que com a criação dos meus pais eu consegui lidar super bem, de uma maneira positiva. Hoje eu sinto que a pressão foi muito grande. Até a minha idade, até eu me tornar um adulto, eu sempre senti muito esse peso de, cara, eu não posso dar errado, eu tenho que chegar nos Jogos Olímpicos, sabe? Eu tenho que dar certo. E, cara, hoje olhando para tudo que eu construí dentro do esporte, eu falo assim, caramba, deu certo. Deu certo. Você soube lidar com a pressão, né? Usar a pressão a seu favor ali, né? Isso. E aí, eu fui me desenvolvendo no Minas, saí do Minas Tênis Clube. E você já tinha as suas provas alvo, assim? Você já tinha. Aí eu me desenvolvi bastante, né? Eu treinei com o Thiago Pereira, eu comecei a ver os atletas olímpicos, cheguei a treinar com a Joana Maranhão, Gabriel Mangabeira. Então, super atletas assim que eu olhava assim e falei, caramba, que legal. O cara, um moleque que saiu lá de Belém do Pará, gordinho, cheio de celulite, tá aqui treinando com um monte de cara olímpico, Rodrigo Castro também. E agora eu tô aqui, meu. Eu cheguei tão perto. E aí o pessoal fala, pô, mas não teve momentos que você pensou em desistir? Aí eu falo, claro, todo mundo passa por momentos difíceis. Eu com 15 anos de idade, eu via todo mundo saindo pra namorar, todo mundo bebendo, todo mundo curtindo, e eu tendo que dormir pra acordar de madrugada pra treinar. Então é lógico que na cabeça de um adolescente, você olha para o que você tem, né, irmão? Você fala assim, cara, tá todo mundo curtindo, todo mundo feliz, curtindo, não sei o que, baladinha, namoradinha, e eu aqui, cabação, deitado para dormir 9 horas, que amanhã eu acordo 4 horas para cair na água. Então, acho que uma das coisas que a natação, que o esporte individual, porque a natação ela é um esporte individual, mas é um dos esportes mais coletivos que existe, porque você trabalha com um monte de gente a favor do seu, em prol do seu resultado. Então, eu aprendi com a natação que a natação ela te ensina a amadurecer muito cedo, porque você tem que fazer escolhas muito cedo daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Eu acho que não só a natação, mas quando você quer alguma coisa, você tem que olhar e falar assim, cara, eu vou trabalhar para isso. Então, quanto antes você tiver certeza do que você quer, do seu sonho, do que você quer realizar, cara, melhor vai ser. E se você ficar naquela, não sei o que eu vou fazer, não sei, aí dá 17, 18, 19, 20 anos. Então, o esporte ele me ensinou isso. O que você quer? Eu quero ir para uma Olimpíada, eu quero disputar uma medalha olímpica. Eu quero ser um dos melhores do mundo. Entendeu? Então, desde os 15 anos eu já tinha isso. E aí, quando eu comecei a ser campeão brasileiro, ter os resultados positivos, e aí cheguei num momento, na fase da minha vida que eu treinei pra caramba, um ano lá, e aí eu cheguei na competição principal do ano, eu nadei mal pra caramba, piorei todos os meus tempos. Caramba. E aí foi quando eu olhei pra trás e eu falei assim, tô abdicando da minha infância, da minha adolescência, em prol de um sonho que eu não sei se vai dar certo. É tipo assim, cara, eu não é muito distante, é a mesma coisa de chegar uma criança assim, não, eu vou ser medalhista olímpico. Você olha para um moleque de 12 anos, você dá risada. Você fala, cara, dá para você sair daqui para ser um medalhista. Tem uma estrada aí, tipo, você tem que dar 3 voltas ao mundo andando. Então, eu olhava... Deve ter passado uma porrada de coisa na cabeça aí, nesse momento. E passa. Só que aí você... Aí você chega em casa e você vê sua mãe e seu pai conversando. Pô, será que a gente tá fazendo a coisa certa pro seu filho? Com o nosso filho? Aí você olha a escola, você não tá tirando notas boas. Aí você fala, cara, não tô conseguindo fazer nenhuma coisa boa nem outra. Então, tipo, sabe? Aí quando as pessoas
à sua volta começam a se perguntar se aquilo é bom para você, aí eu já acendeu a luz vermelha ali, eu fiquei, caramba, meu. E aí? E aí foi um momento ali que eu tive que, cara, deixa passar, vamos continuar treinando, é assim mesmo, vira a página, segue o jogo. É tipo assim, vamos trocar o pneu com o carro andando. E aí acabou que eu consegui no outro ano me desenvolver, recebi o convite do Minas, tive uma mudança de trabalho, de equipe, de cidade, isso foi muito positivo para mim na época. E foi onde eu comecei a evoluir, desenvolver, Chegou com 17 anos de idade de novo. Aí, novamente, eu passei por um outro momento muito difícil na minha carreira, onde eu quase parei de nadar. Que eu olhei assim, tinha eu e um outro grande amigo meu, que na época, né, a gente nadava, era da mesma idade, e a gente estava disputando para pegar índice para o Campeonato Mundial Absoluto. E eu cheguei assim, eu nadei num sul-americano de categoria júnior, 30 centésimos do índice. Só que eu não tinha polido, não tinha descansado. Eu falei, vou chegar lá no Maria Lenk, vou arrepiar, vou destruir tudo. Aí sabe quando você acomoda? Porque eu falei, cara, tá tão perto, esse copo tá tão perto de mim, é só pegar ali. Só que na hora que eu cheguei da competição, que era classificatória, em vez de pegar, eu derrubei a água, quebrei o copo. Eu nadei, na época o índice era 1,56,90, no Sul-Americano eu tinha nadado 1,57,30 e cheguei lá na competição principal, que era um Maria Lenk, um Troféu Brasil, e eu nadei para 1,58,20. Só que do período do Sul-Americano até o Maria Lenk, eu não tava mais com aquela sede querendo treinar, porque eu falei, tá fácil. Qualquer hora eu faço isso. E aí cheguei e me lasquei. Aí o meu companheiro que não nadou tão bem o Sul-Americano, mas que continuou trabalhando, treinando lá, foi pro Mundial de Roma. Um dos mundiais mais legais que o Phelps bateu, foi o maior mundial de quebra de recorde e tudo. E eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, na época eu treinava com a equipe principal do Minas Tênis Clube, treinava só com os top. E na época eu era júnior, então eu me sentia top também. E aí eu fui treinar com a técnica mais da equipe de base. Aí, cara, imagina um moleque de 18 anos, treinava com a equipe, um moleque tá lá no Palmeiras jogando com a equipe full, principal, toma um cartão vermelho, o cara fala, não, vai jogar lá com um sub-15. Você fala, caraca! E aí foi um momento onde eu chorei pra caramba, fiquei muito mal na época nessa competição, e todo mundo do Minas pegou, foi embora de ônibus pro hotel, e no dia da competição lá que eu fiquei de fora, eu fiquei chorando no banheiro. E quando eu saí, já tinha apagado as luzes, tudo, e só tava meu pai e minha mãe me esperando ali. Então, aquela cena pra mim, tinha o segurança também tava me esperando, né? Eu tava, tipo, vamos, meu filho. E aí, aquela cena foi muito forte pra mim, porque quando tudo dá errado, a família tá do seu lado. E que sempre foi tá, né? Eles sempre foram os meus pilares, né? Então, minha mãe e meu pai estavam lá me esperando. Bora, filho. É tão foda que, cara, você lembra os tempos, né? Você falou 1,58, não sei qual. Lembro, cara, isso marcou a minha carreira. Porque quando todo mundo voltou de busão, eu voltei de carro com meu pai e com minha mãe, que a minha sensação era de, cara, eu queria parar. Eu queria parar porque eu tinha dedicado a minha adolescência inteira naquilo e eu comecei a ver que o buraco era muito mais embaixo. Era muito difícil, cara. É muito difícil chegar numa Olimpíada, é muito difícil chegar numa final olímpica, numa medalha. Então você olha e você fala, cara, não sei se... E o que te deu força, cara, depois pra dar essa... O que me deu força... erguida? Cara, você tinha alguém que você conversava além dos seus pais? Não. Assim, eu sempre tive... Na época, minha irmã também, a gente estava brigado, porque a minha irmã via, meu pai e minha mãe dá tudo pro meu irmão e nada pra mim. Assim, pagava a faculdade, o inglês, mas a atenção era toda pra mim. Então, rolava essa rixa. Minha irmã mais velha, por mais que ela estivesse estudando pra mim, ficava aquela coisa, eu tenho meu namorado, quero viajar, não pode pagar pra eu ir pra São Paulo ver meu namorado, porque tem que pagar pro Léo viajar. Era o Vitão já? Era o Vitão já. Meu Deus do céu. Vitor Tuba. O Vitor Tuba. Você não sabe que o Vitor é cunhado do Léo? Cara, eu não sabia. Juro por Deus. O Vitão, pelo menos, é gente boa, cara. Não, é gente boa. Um beijo, Vitor. E aí, rolava essa rixa, né? Então, eu comecei a ver, cara, minha irmã brigada comigo, meus pais sem grana pra
para me manter, eu ganhando R$600 no Minas, valorização zero, né? Eu pagava minha escola, que era 660, ou seja, meu pai ainda tinha que dar R$60 para ajudar a pagar minha escola. E aí eu falei assim, não. Aí eu fiquei 2 dias mal, assim, eu lembro que eu ficava 2 horas no banheiro, escutando música triste, e eu falei, cara, aí eu comecei a olhar para tudo que eu tinha vivido no esporte até lá, desde os meus 11, 12 anos até os 18. E eu falei assim, não, eu não posso ir para trás. Eu cheguei tão longe. Aquele menininho de Belém chegou a disputar uma prova de brasileiro para ir para um mundial absoluto. Cara, não, eu vou conseguir. Eu não posso. E todo mundo à minha volta, é muito louco isso, porque se você é o chefe de uma equipe, você é o espelho dela. É tipo assim, se eu sou o técnico, se eu tô, cara, energizado, eu tô querendo, vamos fazer. O espelho, o técnico é espelho do time. Todo mundo se motiva, todo mundo, vamos ganhar. Agora, se o comandante do time chega e fala, não, gente, pô, vamos lá jogar, né? A gente precisa fazer 3 gols no segundo tempo. É difícil. Aí, meu irmão, o time todo fica de bola murcha. Então, eu comecei a olhar pra cá, eu falei, caraca, quer saber de uma coisa? Quem é o comandante do negócio? Quem que pula na piscina e nada? Sou eu. Então eu que tenho que motivar todo o em volta. Todo mundo que trabalha comigo. Eu falei, cara, peguei a técnica da base, falei, meu irmão, você é a melhor técnica do mundo. Treinei, peguei ela. O meu fisioterapeuta na época descia pra pegar a tempo meu. Eu falava, não, você é o meu melhor físico, vamos lá, não sei o quê. E os caras treinando pro Mundial de Roma lá, separado, eu treinando em horário diferente, eu ia dobrar sozinho, porque o pessoal de base não tinha dobra, e eu lá dedicado, acabava o treino, não sei se vocês já viram a escadaria do Minas Tênis, eu ia lá, ficava subindo, descia, porque eu falei assim, cara, eu não sou alto, eu não sou forte, então eu preciso ser o mais técnico possível e eu preciso ter o melhor condicionamento físico possível. Então eu fui e ralei sozinho. Chegava domingo de manhã, acordava, pulava a corda, ia correr lá no parque do lado do Minas Tênis Clube. Ficava correndo lá. Dava 1 hora, voltava. Ferrado. E aí chegou no Brasileiro final do ano, depois do Mundial, todo mundo já tinha nadado. Eu ganhei todas as minhas provas, quebrei todos os recordes. Fiz tempo que daria a semifinal no Mundial, lá em Roma. Com 18 anos. Fiz o primeiro tempo na categoria de 18 anos do mundo, na frente do Chad Leclerc, que o Chad é um ano mais novo do que eu. Então, até sub-18 eu era o melhor do mundo nos 200 borboleta. Eu falei assim, meu irmão, caraca, tá tudo aqui, meu. E a equipe toda se mobilizando. E aí meu pai chegou e falou em Brasília, puta, fui transferido, vou pra São Paulo. Aí eu queria ficar no Minas. E aí foi onde a família toda foi pra São Paulo e é onde eu caramba, e aí? Meu pai falou, você tem 2 escolhas, você fica no Minas, aí o Minas me valorizou tudo de salário, ou você vai pro Pinheiros, você vai pro Pinheiros recebendo menos, mas você vai com sua família. Eu não pensei 2 vezes, falei, eu vou com a minha família. Sempre tiveram ali, sempre foram meu pilar, e aí eu fui pro Pinheiros, nadei no Pinheiros 2 meses, recebi o convite do Albertinho, para fazer parte do Pro 16, treinar com o César Cielo, com o Nicolas Santos. Sabe quando a parada começa? Você vê aquela tempestade e começa a clarear, você vê um sol assim, você fala, caraca, eu tô indo pro lugar certo. Aí o Flamengo, na época, a Patrícia Amorim era presidente, falou, vou dar um boom na natação. Contratou todo mundo, esse moleque novo aí, quer vir? Vamos. Aí eu já entrei junto no barco, na asa dos caras. E durante o Pro 16 todo, isso é uma coisa muito legal, de você treinar com seus ídolos. Se você aproveita isso, você tem tudo para evoluir e crescer. Ou seja, o tempo todo eu ficava olhando, pô, como é que o Nicolas faz? Como é que o Cezão faz? Como é que é o mindset do Cielo durante o treino, durante a competição? Sugava ali. Eu sugava de uma maneira positiva para mim, sem dar, tipo, quietinho. Sim, porque claro. eu era o pirralho que tava treinando com as estrelas. Querendo aprender, né? E eu aprendi. Os caras sempre me dão, pô, Leozinho, faz assim, assado, não sei o que lá. Até que chegou um momento que o Pro 16 terminou, a equipe do Flamengo deu, a Patrícia saiu, tudo, e meio que o pessoal meio que foi se separando, né, do Pro 16, o Pro 16 terminou. Só que aí foi um momento da minha carreira que eu falei assim, meu irmão, eu voei o tempo todo na asa deles, na ala, né, que a gente fala. Eu voei o tempo todo ali embaixo da asa dos caras top. Tá na hora de eu voar sozinho, voar solo.
voei. Foi quando eu fui pro Corinthians, foi onde eu dei um boom, treinei com o Carlos Mateus, tive excelentes resultados, fui finalista de campeonato mundial, fui vice-campeão. Baita clube, diga-se de passagem. Pan Pacífico. Pan Pacífico. E já com o Pro 16 eu consegui fazer o índice para a Olimpíada em 2012, ou seja, fui para a Olimpíada em 2012. Aí quando fui para o Corinthians, fui para a Olimpíada novamente em 2016. E aí depois do Corinthians foi onde eu comecei, aí eu já era mais velho, comecei a ver, cara, eu preciso de um trabalho mais técnico, preciso ter uma vida mais tranquila, porque na época eu morava na Zona Sul, ia para a Zona Leste todo dia, ou seja, havia um desgaste ali, né? E eu já também não era mais tão novinho assim. Aí foi onde eu tô desde 2017 no Unisanta, né? Agora fechei o contrato mais uma vez até Paris 2024. Boa, teremos Paris, hein? Teremos mais um Léo de Deus aí, vamos tentar. E comecei a trabalhar com o Felipe Domingues, que hoje é o head coach da Seleção Brasileira de Natação. E, cara, continuei, fui campeão pan-americano, tricampeão pan-americano, quebrei recorde. Agora em Tóquio, ano passado, fui finalista olímpico, que gente, sensacional. É muito difícil. Eu digo assim, porque eu participei de 3 Jogos Olímpicos e eu vejo assim, em 2012 eu fui 21º. E eu tinha 22 anos de idade. Eu fui 21º. 21. No Rio de Janeiro eu tava no auge, 26 anos de idade, 25 anos de idade, tava no auge, estourando, fisiologia ali, o moleque, pá. Em casa. Em casa, a torcida, fui 13º lugar. E eu tinha tempo pra estar na final brigando por uma medalha, mas chega lá na hora, quem tem medo. E os bichão também, né? E os bichão tava lá, Michael Phelps, eu nadei a semifinal olímpica do lado do Phelps. Caramba. Eu na 2 e o Phelps na 3. E qual que foi aquele lance do Rio do horário da prova, que a gente na época ouviu? Cara, tipo história... assim, vocês vão entender, quem tá em casa aí, que trabalha na área, médico, fisiologista, todo mundo que trabalha nessa área da saúde vai entender um pouquinho. É a mesma coisa assim, vocês trabalham durante a tarde, eu trabalho a vida toda durante das 13 horas até as 17 horas. Eu trabalho lá fazendo com meus pacientes, tudo. E aí fala assim, beleza, agora você vai trabalhar das 3 da manhã às 6 da manhã. Você fala, cara, mas pô, vou estar com sono, vou estar apagado. Não, você tem 3 meses para definir isso. Aí você fala assim, tá. Beleza, eu tenho 3 meses. Tem tempo. Cara, a fisiologia, eu pego rápido. Tem tempo, 3 meses. Aí você vai lá onde você trabalha. Não, eu posso começar a treinar aqui, a atender das 3 às 7? Não. Vai fechar aqui. Não. Como assim você vai vir à noite? Você quer treinar das 3 da manhã até às 6 aqui? Não, tá fechada a clínica. Você tem das 13 às 17. Não, mas eu vou atender das 3 da manhã às 6. Meu irmão, o problema é seu. E foi isso que aconteceu lá. Levando um pouquinho para a realidade de vocês. A gente tinha uma Olimpíada no nosso país, com a nossa alimentação, com a nossa torcida, com o nosso clima, mas não no nosso horário. Com um horário diferente. Ou seja, é uma merda. É muito melhor eu fazer igual a gente foi para o Japão. Muito melhor. Porque não adianta nada a gente ter uma Olimpíada no nosso país. Olha o resultado da natação em 2016. Foi muito ruim. Foi muito ruim. E aí, o Comitê Olímpico, todo mundo, eles tentaram fazer. Só que, eles arrumaram. Não, a gente arruma a piscina para vocês. Só que a piscina, ela abria às 8 horas da noite e ela fechava às 10. A gente tinha 2 horas para treinar, das 8 às 10. Só que eu nadei a semifinal olímpica do lado do Michael Phelps às 11h52 da noite. Ou seja, 1h52 depois. 1h52 é tipo assim, Ti, você gosta de jogar bola? Eu gosto. Joga bola às 8 da noite e joga bola meia-noite. Tem uma diferença gritante no horário. Não. Tanto é que eu chegava no hotel, 11h52 eu já tava assim...
E nesse dia você tinha que estar no seu auge, no Eu seu tinha que melhor. estar no meu... Aí o que aconteceu? Chegou lá na hora do Mundial, da Olímpia do Rio, eu falei, cara, o que o atleta faz? Taquei cafeína pro corpo. Tacou cafeína, o que aumentou? Aumentou o ciclo de braçada. Comecei a patinar, não pegou mais água. Porque o corpo não tá acostumado. É tipo, cara, você tá querendo fazer força, você não tá acostumado a isso, entendeu? Então, eu acho que foi um erro de logística. E eu falando aqui, eu fico até assim, porque na época eu fui chamado de amarelão. Porque eu tinha o tempo pra estar brigando numa medalha e eu escutei cara falando assim, você amarelou. Aí a gente pega um ar, né? Aí a gente espera uma estrela nadar que tem um renome. Aí eu esperei o Thiago nadar, o Zorinha. O Zorinha nadou, entrou com um dos melhores lá no 200 medley, tinha tudo para fazer ele podia piorar 2 segundos que ele era medalha de bronze. Só que a prova do 200 medley foi a última. Nossa. Ou seja, foi meia-noite e lá vai fumaça. Ele nadou, ficou em sétimo. Sétimo, eu acho que foi sétimo, sexto, sei lá. Aí eu cheguei e falei assim, bom, e agora? O resultado, vai me falar que o Thiago amarelou também? Pô, o cara é medalhista olímpico, meu. E aí? Não, a gente tem que rever mesmo. Foi um erro. Aí eu falei, foi um erro que durou 4 anos. 4 anos. Foram 4 anos da minha vida pra chegar a 3 meses e ter um erro desse. Não, mas em Tóquio a gente vai... Em Tóquio... Ainda bem que eu fui pra Tóquio. Mais 4 anos. Então, e em Tóquio, cara, foi... Tanto o Comitê Olímpico quanto a Confederação estava de parabéns, porque a gente teve tudo. A gente teve aclimatação já no Japão, a gente teve um time de fisioterapia, não faltou nada pra gente. A gente teve comida brasileira, sabe, na aclimatação, tudo, não faltou nada, a gente teve tudo. E a gente teve um excelente... Tanto é que foi recorde de medalha do Brasil. Foi a melhor Jogos Olímpicos. Entendeu? Eu sei que teve o skate, teve o surf, mas, cara, é regras do jogo. A gente foi o melhor Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Então, a gente vê toda essa evolução. E aí, voltando para o meu eu como atleta, eu olho assim, caramba, em 2012 eu tinha 21 anos, eu fui 21º. Em 2016 eu tinha 25 anos, eu fui 13º. Pô, e eu com 30 anos fiz o melhor tempo da minha vida e fui 6º. Tipo assim, teoricamente era numa prova de 200. Ou seja, a gente começa a contrariar, e quando eu tenho um espelho que treina do meu lado, como o Nicolas Santos, que foi tricampeão mundial com 41 anos, eu falo assim, meu irmão, tá tudo aqui. Ou seja, você tem que respeitar seu corpo, você tem que respeitar tudo que você consegue dar o seu melhor. Isso que eu ia perguntar, como é que você vê assim, ir para um 4º ciclo, né, de Olimpíadas, né? Você usa referências, por exemplo, acho que o Phelps teve 4 ciclos também, acho que o Gustavo Borges também teve 4 ciclos. Sim, a gente teve o Rogério Romero com 5 Olimpíadas. Então, Fábio, eu olho isso como um desafio, porque você... É uma das coisas que eu gosto até de me gabar um pouquinho. A constância dos resultados. Se você pegar desde 2009 até agora, pega quantas provas de 200 borboleta eu perdi em 11 anos? Uma. Ou seja, são 11 anos consecutivos eu ali. Primeiro. Aí tive uma lesão, perdi, tudo bem. Mas em 11 anos eu perdi uma vez o 200 borboleta no Brasil. Em 11 anos, se você pegar o ranking mundial, cara, eu tô entre os top 15 nesses 11 anos no ranking mundial. Ou seja, você vê uma constância nos resultados, só que isso tudo está atrelado à consciência de eu sei que vai ser um desafio 2020, eu não vou mentir para você chegar, eu vou lá chegar destruindo. Cara, é um desafio, sabe por quê? Porque eu fiz 31 anos de idade e eu tô sentindo muito mais dificuldade. Eu fiquei 2 semanas parado, eu tô sentindo muito mais dificuldade em voltar do que o que eu tinha antes. Antes, com 26 anos de idade, eu voltava na segunda semana, eu já tava rindo, brincando, saindo, não sei o quê. Tava 100% já. Agora eu tô sentindo muito mais dificuldade. Então, uma das coisas que o próprio Nicolas, ele falou, Leozinho, seguinte, você vai nadar mais um ciclo, então uma das coisas que você tem que aprender é respeitar o seu corpo e o seu tempo. O alto rendimento, ou seja, você vai ter que dormir mais cedo,
você vai ter que se alimentar melhor, você vai ter que ser mais regrado. E eu tô vendo isso. Antes eu ia dormir meia-noite, 00:20, quando era mais novo. Acordava brincando 6 horas pra treinar. Na época que eu era no Corinthians, eu ia dormir 00:30 jogando LOL, sabe? Comia 10 esfirras de queijo, no outro dia eu tava lá arrepiando. Então, hoje em dia, eu tenho que ter uma dieta muito mais balanceada, eu tenho que ter um descanso diferenciado, eu tenho que ter um trabalho de fisioterapia para me dar o quê? Proteção articular, para eu conseguir puxar ferro na academia, conseguir tracionar dentro d'água sem me lesionar, entendeu? Então tem todos esses cuidados que eles se tornam obstáculos, mas que se eu tô disposto a ir até Paris, eu vou ter que comprar essa briga, entendeu? Então é isso que eu tô fazendo. Legal demais. E cara, vamos agora para as partes boas, né? De falar. Toma aí, se prepara. Que partes boas? Não, eu quero saber, cara. Thiago da resenha. Como que é, porra, a Olimpíada, tá com a galera, tá com a equipe, né? Putz, como que é essa troca durante as Olimpíadas, né? Cara, Jogos Olímpicos é como se fosse o planeta todo numa mesma festa. Então, o atleta ele pode total se fechar e fazer aquilo que ele trabalhou 4 anos para fazer, como ele pode se perder em um dia. Ou seja, a gente vê muito isso em Jogos Olímpicos. Puta, minha primeira Olimpíada, chego lá, eu quero ver tudo. Eu quero andar a vila inteira, eu quero ver todas as lojas, eu quero ver tudo que tem, eu quero ver todos os esportes. Meu irmão, você foi lá para fazer uma coisa, nadar e dar o seu melhor e buscar uma medalha para o seu país. Nada mais. Você fez isso? Aí, meu irmão, aí você vai pra buraqueira, que era o que acontecia antes. O pessoal acabava de fazer as coisas e ia pra buraqueira e era aquele fuzuê. Só que hoje em dia, acabam as provas, você vaza. Pra não acontecer isso, porque tem gente que vai competir ainda. Entendeu? Então tem toda essa questão que, cara, Jogos Olímpicos, ou você decola ou você afunda. Então você tem que ter essa consciência e às vezes a galera que tá chegando, puta, primeira Olimpíada, quer curtir tudo, quer viver tudo, quer desfilar, quer não sei o que, quer não sei o que lá. E acaba o quê? Esquecendo que você trabalhou 4, 5, 10 anos para o sonho da sua vida de chegar lá e acaba esvaindo pelos seus dedos. Só que aí é que tá. Tem atletas e atletas. Tem o atleta que quer ir para a Olimpíada, tem o atleta que quer disputar uma medalha olímpica. São 2 tipos diferentes. Chega a sentir, cara, o meu objetivo da minha vida é ser um atleta olímpico. Cara, o objetivo da minha vida é disputar uma medalha, é ser um medalhista. E esse é o meu objetivo. Então, são 2 coisas. Quando você chega a conquistar seu objetivo, o que você quer? Cara, eu quero curtir, eu sou um atleta olímpico. Cara, eu cheguei na competição mais difícil da galáxia para eu disputar. Entendeu? E tem aquele cara que pensa... Já cheguei. Assim, não, esse é o cara que, puta, eu quero disputar uma Olimpíada, eu quero curtir, eu quero viver a vibe, eu quero... E tem o cara que, eu quero ser o cara, eu quero vestir, eu quero ver a bandeira do meu país, tocar o hino, eu chorar, a nação toda torcer pra mim, que foi o que eu senti em Tóquio. Independente da gente não ter tido torcida, cara, eu me classifiquei com o segundo tempo pra final e eu andava pro café da manhã, todo mundo, Brasil, vamos, Leozinho, vamos. Cara, que eu nem sabia que o pessoal conhecia. Sabe? Então, isso vai dando um nervosinho, mas, cara, eu, 30 anos de idade, já vivi um monte de experiência dentro do esporte, você consegue sentir aquele... Cara, eu estava onde eu sempre quis estar, eu estava disputando uma medalha olímpica, eu tinha uma conversa sábado com meu pai. Meu pai chegou e falou assim, caramba, filho, se você parar e olhar para trás, a gente conquistou. Você disputou uma medalha olímpica, você estava lá, você brigou, você representou o seu país numa disputa de uma medalha olímpica. Você ficou em 6º, só 3 sobem no pódio, dos 8. Cara, aí depende do jeito e da maneira que você quer olhar o seu resultado. Você pode olhar o seu resultado e falar, puta, que merda, 6º, lixo. Como você pode olhar, caraca, eu disputei uma final olímpica, eu fui 6º, eu demorei 20 anos de carreira pra estar onde eu tô. 20 anos, é uma vida, 20 anos pra estar aqui. E eu vivi isso, eu disputei o Brasil, cara, todo mundo torceu. E se motivar com isso. Eu fui 6º.
E em Paris eu vou buscar ser ainda mais. E é isso que vai te alimentando, que vai te fomentando. Sabe? É você olhar uma criança e falar, caraca, Léo de Deus, quero ser igual a você. Você recebeu uma mensagem, tipo, puta, você é meu ídolo. E isso vai te dando, te alimentando. Vai te alimentando. Cara, de você querer ser melhor, de você querer dar o seu melhor, de você querer continuar fazendo esporte. Eu acho que isso é o mais legal, entendeu? Então, eu tô nessa fase da minha carreira. Eu sei que vai ser um obstáculo chegar em Paris na melhor forma e brigar por uma medalha olímpica, porque eu sei o quão difícil é chegar numa final e disputar uma medalha. Então, eu falei isso para mim mesmo. Eu tô disposto a passar por tudo isso de novo e me dedicar ainda mais, porque se eu não realizei ainda o meu sonho de ser um medalhista olímpico, pelo menos eu vou trabalhar ainda mais para estar lá. E hoje eu coloquei tipo o meu diploma também na parede da minha casa e eu olho sempre aquele diploma de finalista olímpico, 6º do mundo, que a gente vê o Brasil assim. O Brasil sempre foi uma prova na natação de, cara, é lógico que a gente teve o Ricardo Prado nos 400 medley, mas a gente sempre foi um país de provas de velocidade com o Gustavo Borges, com o Fernando Scherer, com o César Cielo. E a gente nunca teve, tanto é que o meu 6º lugar foi a melhor colocação na história de Jogos Olímpicos de um brasileiro nos 200 metros borboleta. Então, querendo ou não, eu já fiz história, sabe? Sim, então, essas coisas que eu tenho que pegar para me motivar, para eu conseguir entregar cada vez mais um melhor Léo de Deus dentro das piscinas. Boa. Ô, Léo, e um negócio assim meio bem pessoal, assim, quando você bateu o segundo tempo na semifinal, o que você sentiu? Falou, cara, vai dar, como que é essa sensação? A todo momento você achou que ia dar e dar, eu digo, a medalha. Sim, claro sim. que o 6º, cara, já é Sim, excelente, mas, pô, a medalha é a cerejinha, né? Como que é essa sensação pro atleta? Cara, foi muito louco, porque você começa a olhar assim, cara, Darceto ficou de fora da final. Meu, ele é campeão mundial, ele é vice-campeão mundial. Aí você olha, pô, o Pote ficou fora da final. Pô, o fulano de tal ficou fora da final. Pô, eu fiquei na frente do Frederico Burdisso, do Tamas Kenderese, que é medalhista olímpico. Caraca, meu irmão. Eu fiquei na frente do Charles Leclerc, que é campeão olímpico. Digo, caraca, meu irmão. Aí você começa a pensar nessa parada, assim. Começa a dar aquele friozinho na barriga, mas aquele friozinho na barriga de tipo, meu irmão, eu tô no jogo. Quer me ferrar, vai ter que me beijar na boca. É tipo isso, entendeu? Então dá essa isso é muito louco, cara. Você disputar uma medalha olímpica ali, você e mais 7 caboclos, um olhando pra cara do outro, meu, isso é uma sensação única que eu vou levar pro resto da minha vida. E aquela sensação de, cara, quando eu saí da piscina, eu dei o meu melhor. Só que a gente controla o nosso resultado, a gente não controla o resultado do outro. Perfeito. Ou seja, teve 5 caras que foram melhor do que eu. E no esporte a gente tem que aprender a ganhar, tem que aprender a perder. E a gente controla o nosso resultado, a gente não controla o resultado dos outros. Então, não foi o que eu gostaria, mas foi do jeito que tinha que ser, entendeu? Então, mais uma vez eu falo, você tem que olhar o resultado e você tem que olhar para o resultado de uma maneira de que ele te motive para você continuar buscando o seu melhor. É a mesma coisa, um time vai jogar um campeonato, caraca, tomamos de 5-0. Você pode pegar esse resultado, colocar no bolso e falar assim, nossa, nosso time é uma bosta, nossa, nosso time precisa de jogador, nossa, nosso time não tem físico, não tem nada. Você pode sair reclamando um monte de coisa. Você vai chegar no outro jogo, você vai tomar de 6-0. Como você pode chegar assim, caramba, tomei de 5-0, o que a gente precisa fazer? Puta, a defesa vacilou aqui, então a gente tem que trabalhar isso. Pô, o ataque, a gente precisa botar um cara a mais pra ser um time, sabe, que vai e joga mais pra frente. Cara, a gente precisa um atleta ajudando o outro, motivando o outro. Cara, o que a gente precisa mais? Pô, o trabalho, a gente precisa correr mais, galera. E o time todo... E aí você olhar aquele resultado negativo e buscar tirar alguma coisa positiva para você se motivar pro próximo jogo. E aí no próximo jogo você fala, puta, tomei de 1-0. Meu irmão, a gente precisa continuar trabalhando. No outro jogo, 0-0, cara, já empatamos. Aí chega lá, 3-1, caramba, ganhamos, não sei o quê. Entendeu? Tudo, essa questão de resiliência que eu falo dentro do esporte, ele tá muito relacionado tanto as suas vitórias como as suas derrotas. O que você vai fazer com uma coisa e com a outra? Porque muitas das vezes aquele que ganha, ele se acomoda. E aquele que perde,
ele desiste. Então, se o cara que ganha se motiva ainda mais para querer continuar ganhando e aquele cara que perde tem a resiliência de querer trabalhar mais para chegar no topo, cara, eu acho que é isso que o esporte tem que ter, entendeu? É isso que o esporte ensina, a nunca desistir, a sempre dar o seu melhor. Aí tem aquele cara que, puta, mas então se você não fosse para uma Olimpíada, tivesse parado com 20 e poucos anos, você ia ser um cara frustrado? Aí eu olho para trás e falo, cara, o esporte me ensinou a ser o meu melhor. Eu dei tudo que eu tinha que dar. Então, a partir do momento que você pensa isso, cara, eu fiz tudo, eu dei tudo e o esporte me ensinou a sempre querer ser melhor. E aí você pega essa cerejinha, esse mindset, isso que o esporte ensina e você leva para sua vida, você vai ser um profissional em qualquer área excelente, porque você sempre vai querer mais, você sempre vai se motivar. Isso que eu ia perguntar, você deve levar essa mentalidade para tudo, né? para a vida. O esporte, eu acho que o esporte ele não ensina a gente só a pular na piscina, bater na frente. Ele ensina um monte de coisa que eu levo, que eu passo para o meu filho, que eu passo para minha família, que a gente tá passando aqui agora, sabe? De, cara, eu quero ser o meu melhor para mim, para o meu país, para o meu paciente, para quem quer que seja, entendeu? O esporte te ensina isso. O esporte te ensina a ganhar, te ensina a perder, te ensina a aprender com a vitória, com a derrota, entendeu? Então, o tempo todo você tem que ter um mindset positivo para frente. Que é lógico que você tem aquele tempinho de, puta, cara... Mas todo mundo tem o seu tempo. E quanto mais rápido você se recuperar, melhor vai ser. Então, eu acho que isso é um dos grandes segredos para você ser bem sucedido em tudo que você quer fazer na sua vida. E eu acho que hoje em dia é um dos grandes desafios, né? Com essa coisa do imediatismo, né? Acho que está tudo muito rápido, informação rápida. A geração dos nossos filhos, né? Que já tem um acesso às coisas muito fácil, né? E para explicar o processo, explicar... Eu acho que o esporte e os exemplos, né, do esporte, olha acho isso, que cai... cara, demorou 20 anos, né, para construir Poderia um ter negócio. parado, né? Você contou com pelo certeza. Menos umas 2 crises aí, as piores, mas deve ter tido muitas outras, né, que só você sabe. Então, várias. Eu acho que o esporte ele te ensina isso, você ser resiliente. O que é você ser resiliente? É você envergar e não quebrar. Entendeu? Eu acho que isso eu levo para minha vida inteira, como pessoa, como pai, como marido, como profissional, como atleta. E, eu tô na caminhada e aprendendo também, porque a gente nunca pode se botar no pedestal e falar, não, agora eu sei de tudo. Não, a gente aprende também. Pode chegar um menino de 15 anos e me ensinar, entendeu? Eu acho que a vida é um eterno aprendizado. E uma curiosidade sobre aprendizado, você contou quando você estava no Pinheiros, que você observava ali o Cielo, a galera de perto, assim, o que será que eles estão fazendo, né? Porque alguma coisa eles estão fazendo diferente para ter esses resultados expressivos. Vocês costumam observar, por exemplo, sei lá, um nadador começa a se destacar lá nos Estados Unidos. Vocês começam, cara, o que ele está fazendo? Como que ele está treinando? Vocês começam... Porque na nossa área tem um pouco disso, né? O que um time de futebol está fazendo para prevenir lesão? E aí você vai e pega a experiência deles ali, né? Só que num outro tipo de nível, né? No nível de vocês discutem assim, pô, aquele japonês está fazendo esse tipo de treino, de... A gente observa bastante, até mesmo quando a gente viaja para competir fora, essa troca os próprios treinadores, eles conversam entre si e eu acho que o esporte está o tempo todo em evolução. A ciência está o tempo todo evoluindo. Então eu acho que alguns técnicos, eles são quadrados. Isso, tipo assim, eu pego uma caixa de ovo, taco na parede... O ovo que sobrar é assim, o meu trabalho é esse, ponto e acabou. Só que eu acho que os técnicos que têm aquela mentalidade aberta de reconhecer, tipo, pô, o cara tá nadando pra caramba, o que ele tá fazendo? Qual o trabalho ele tá fazendo? Pô, a parte biomecânica, pô, eles estão investindo na parte biomecânica. O que eles estão fazendo na parte biomecânica? No trabalho de força. O que eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando com push, estão trabalhando com velocidade, explosão. O que a parte de fisioterapia tá fazendo? Puta, eles estão fazendo um trabalho de prevenção antes de cair na água, ou seja, tá fortificando mais as articulações, o atleta tá conseguindo nadar mais.
E aí eu acho que é um todo, desde a parte de água, a parte de fisioterapia, a parte de treinamento, e isso tudo a gente vê onde? Nas competições. Quando eu vejo um cara se despontando, eu falo, caramba, desgraçado, o que ele tá fazendo de diferente? Eu vou dar uma fuçada, entendeu? Mas eu acho que muito mais do que isso é o papel das pessoas que estão trabalhando à sua volta, porque o atleta, é lógico que a gente tem que saber o que a gente tá fazendo, tudo, mas, você tem uma equipe multidisciplinar que tá com você, ou seja, eu tô trabalhando com o Ti tem que estar o tempo todo um passo à frente do mundo. Mas como é que ele vai fazendo? Pesquisa, estudando. Agora, aquele cara que se acomoda fala, não, meu atleta, tô bem aqui, vou passar a mesma coisa que eu passava em 2012, eu vou passar em 2020 para ele. O meu time, do mesmo jeito que ele jogava em 2012, ele vai jogar em 2020. Não vai dar certo, porque a parada tá evoluindo, entendeu? Então, por isso... Eu digo, cara, às vezes a escolha do profissional que tá com você é tipo assim, Felipão é um cara que já trabalhou com vários atletas, é um cara que tá sempre estudando, cara, Natanzinho é um cara que tá sempre buscando, tá sempre estudando, Silvito é um cara que, pô, chega no treino, o cara tá lá vendo artigo em inglês, estudando, puta, eu vou fazer isso, pô, legal, não sei o quê. Então, você tem que ter uma equipe que queira tanto quanto você. Então, acho que isso é muito legal. Você sempre tem... Por isso que eu falo assim, quando você vai ter um time e o time todo olha pra você, ele se motiva. Por isso que eu falei aqui no começo, eu sou o comandante, eu tenho que ser o espelho. Se todo mundo vê eu querendo, eu treinando, eu não faltando, eu chegando no horário, eu pedindo mais, eu querendo baixar o intervalo, pô, o meu técnico vai falar, cara, eu quero dar o melhor pro meu atleta. Meu físio, eu quero ser o melhor pro meu atleta. Meu preparador físico, eu quero ser o melhor. Minha nutricionista, cara, eu quero que meu atleta tenha o melhor corpo para dar o melhor resultado. A minha coach mental, cara, eu quero que o cara chegue lá com a mente blindada e faça o que ele treinou para fazer. Então, acho que quando você se torna o espelho pro time, é isso, cara. Todo mundo busca ser o melhor pra você. Só que você tem que escolher quem você quer do seu lado, entendeu? Eu acho que isso é muito legal, essa parte da construção da sua equipe multidisciplinar. Boa. Ô, Léo, você falou você falou muito sobre mentalidade e tal, agora você citou a coach mental. Cara, qual a influência que isso tem sobre você? Lá quando era o Léo mais moleque, você acha que se tivesse já esse trabalho... Porque é uma coisa recente um pouco, né? O que você acha que talvez fosse diferente se tivesse isso desde o início? Como que você sente isso? Cara, Ti, é uma pergunta bem legal essa, porque... Porque eu vejo você postar direto com ela, você, né, curte pra caramba esse trabalho. Eu vou ser bem sincero, eu nunca acreditei no trabalho mental. Eu sempre achei que o atleta bom, o cara é foda mesmo, vai lá e faz. Ainda mais eu, que é um esporte individual, né? Então eu sempre pensei assim, não preciso de ninguém dando pitaco. É tipo assim, tio, você já nadou uma final olímpica? Então como é que você... Eu só nadei final da Copa Físio mesmo. Então, aí como você... é que você vai dar uma opinião aqui? Aí é tipo assim, como é que você vai dar uma opinião do que é estar lá se você nunca esteve? Aí você vai chegar e vai falar assim, cara, é a mesma coisa, chegar um jogador de futebol e falar assim, por que você tá falando pra mim fazer isso se você nunca fez isso? Cara, mas eu estudei, eu me preparei, eu sei o que acontece, eu me preparei pra isso, entendeu? Aí a gente vai na parte teórica e na parte prática, entendeu? E aí quando você tem a humildade de reconhecer isso, que foi o que eu tive há 2 anos atrás... Porque até 2 anos atrás eu tinha a mesma mentalidade. O cara tem que apanhar e tem que, entendeu? Carniceiro, carroceiro e não tem essa. E aí quando eu tive a humildade de reconhecer que eu precisava blindar minha mente, deixar minha mente mais esperta, a consciência do que a mente pode fazer, não só na competição, mas durante o treinamento, porque a gente nada mais é do que o que a gente treina. Então não adianta eu chegar, antes da competição eu vou pegar meu psicólogo, eu vou pegar minha coach, vou ficar lá. Não, ela tem que estar, assim como o técnico, assim como o físio, assim como o preparador físico, assim como o tempo todo no treinamento. Pô, vamos trabalhar o seu cérebro, vamos fazer o exercício tal, para você ter mais atenção, para você ter mais foco. Aí eu pensava, mas onde é que eu vou usar isso, meu irmão? Quando você está treinando, você começa a cansar, glicogênio caindo, se começa a travar, não sei o quê. Aí o que acontece? Você começa a nadar errado. Aí a coach mental, ela te ajuda a você botar o foco não no cansaço, não
na sua fadiga, mas sim no que você tem que fazer. Puta, eu tenho que manter o cotovelo alto, eu não posso deixar abrir, eu não tô fazendo tempo, mas eu tenho que nadar certo. Entendeu? Então, isso foi uma das coisas que me ajudou bastante. Mas para eu aceitar esse trabalho, para eu aceitar o trabalho dos outros psicólogos que passaram na minha vida e que me ajudaram, mas não tanto quanto a minha coach, a Lari, foi esse reconhecimento e humildade de que, cara, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu trabalho. O que você tem para me oferecer é muito positivo para o que eu tenho para fazer. Entendeu? Então, acho que essa humildade de você saber escutar, de você saber reconhecer que aquilo é uma coisa boa para você, é a mesma coisa. Se você não acreditar no trabalho que você está fazendo, você nunca vai dar certo. É a mesma coisa de você o cara chega lá todo estourado, rompeu o LCA lá. Aí você chega lá e você passa um exercício, mas você fala assim, puta, meu... Nem sei se esse negócio aí vai dar certo. O cara é gordinho, tá nem aí. O cara... Entendeu? Meu... Se você não acredita no que você está fazendo, é melhor nem fazer. Nem faz, né? Nem faz, nem entendeu? Então, tempo. eu acho que você tem que acreditar no trabalho que você está fazendo o tempo todo. Por isso que eu vejo muito atleta, eu mudei de técnico, eu fui pro técnico tal, mas eu queria que o técnico tal fosse igual o técnico que eu dei resultado, fulano de tal. E aí o cara treina, o cara faz tudo, mas o cara em momento nenhum tá acreditando no trabalho do cara que tá ali em cima pegando tempo. O cara em momento nenhum tá acreditando no trabalho do preparador físico que montou, será? Tá muito fraca. Esse treino é um treininho fuleiro, meu. Puta, eu pegava muito mais peso, eu fazia muito mais força. Tudo errado, entendeu? Então, o reconhecimento de você acreditar no trabalho do profissional que você escolheu para estar contigo no processo, na caminhada, entendeu? Pô, legal. Você respondeu agora sobre a parte mental com Ti. Uma curiosidade, assim, por exemplo, quando a gente fala em técnica, você falou de biomecânica, desse trabalho de técnica, né? A gente está falando de um alto nível, né? Que é muito detalhezinho. Como é que você enxerga isso, assim? Você sempre vê que tem algo que você consegue ajustar, tirar? Como é que num nível de alto rendimento eles encaram isso de técnica? Assim, eu sempre tenho que melhorar ali um encaixe. Eu sempre penso assim, cara, esporte que lida com tempo, tipo atletismo, natação, que é tipo assim, cara, você não tá competindo contra o cara do lado, você tá competindo contra o relógio, porque o relógio não para, só para quando você bate na parede. Então, isso sempre foi uma das máximas que meu pai me passou. Meu irmão, o seu objetivo é ganhar do relógio. Você tem que ser o seu melhor, tem que ser o mais rápido possível. E eu sempre... Cara, aí a gente vai já saindo um pouquinho da caixinha, a gente já vai mais para a área física da parada. Tipo, cara, hidrodinâmica. A gente tem que estar o mais alinhado possível para a gente ter uma menor área de arrasto. Então, para isso, você tem que ter um melhor posicionamento dentro d'água. Então, isso a gente está falando de ângulo, de quantos graus a abraçada vai entrar, como eu vou puxar, a minha respiração, como é que eu vou executar. Então, é tipo assim, é tipo um carro de Fórmula 1. Eu vou apertar um pouquinho esse parafuso, eu vou fazer isso. Então, eu acho que isso, assim, eu penso que os esportes que lidam com o tempo, você tem que estar o tempo todo movimentando o seu corpo para você ser o mais rápido naquela distância. Como que você vai fazer isso? Você vai ter um biomecânico que vai, cara, sua mão tá aqui, a linha tantos graus para baixo, seu cotovelo, a hora da puxada, a respiração. Então, acho que é um trabalho muito minucioso, porque a gente lida com centésimos, entendeu? Pô, 60 centésimos eu não peguei uma medalha no Olimpíada, ou seja, 20 anos, 60 centésimos. Tipo, 60 centésimos já passou aqui desde a hora que eu falei, cara, 60 centésimos. Cara, é muito louco, 60 centésimos. Então é tipo assim, meu... são esportes que são muito difíceis, assim, que eu digo, tipo, cara, eles são muito maus, né, com um atleta, tipo, cara, às vezes uma chegada você perdeu, entendeu? Você fez uma chegada errada, você respirou, você perdeu, entendeu? Não é aquele, o futebol que, às vezes, não desmerecendo, mas às vezes o futebol, o vôlei, que você pode contar com o erro do cara, você pode, sabe, você saca, às vezes você sacou errado, mas a bola entrou, tipo, caraca, deu certo. Entendeu? E mesmo assim, até nesses esportes, cara, tem o chute melhor, o posicionamento. Um drible, alguma coisa que faz. Só que você não tá competindo contra o tempo, você tá competindo contra o cara do lado, entendeu?
Top. Então é mais ou menos isso. Animal. Ô Léo, e 2 perguntas já. Primeiro é um pouco assim, como também em relação às Olimpíadas. Às vezes rola um negócio meio fã, como que é ver os... Acho que você deve ter encontrado uns caras que você admira pra caralho, como que é ver esses caras. Então, falando assim, eu teve um dia lá que eu almocei do lado do Djokovic. Eu ficava assim, ó. E todo mundo fazendo fila pra tirar foto com ele. No primeiro dia que ele chegou na vila lá, foi um auê, né? Tanto é que ele falou, caraca, meu, não consigo andar, entendeu? E aí rola aquele fair play de tipo, não, pô, o cara tá... Meio de Só competição. que eu fiquei assim, caraca, Novak Djokovic tá almoçando do meu lado. Cara, é muito legal. Isso até a primeira vez que eu vi o Michael Phelps, tipo, sabe, eu ficava assim, tipo, meu Phelps. Fala onde eu tô, né? Eu só tinha visto em TV ou em vídeo do YouTube. Olha o Cara, tamanho dava do até homem. vontade de tocar no cara, assim, e o cara querendo me destruir, né? Tipo, o cara ia nadar contra mim no 200 borboleta. A gente tava lá no balizamento, mas eu assim, meu, que legal. Entendeu? Mas isso quando eu era mais novo. Tanto é que, com o passar dos anos, você olha pra ele e você fala assim, meu irmão, quero te destruir, pai. Tô nem aí pra você. A mesma coisa do moleque do Sub-18 e jogar e, caraca, olhar o Ronaldinho. Você, caraca, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, você... Entendeu? Então tem que ter... eu acho que é uma evolução, né? Você vai evoluindo. Então, é lógico que rola essa tietagem, né? Você olha, assim, grandes ídolos do esporte mundial e você tá lá, meu. Só que você quer se tornar um ídolo também. Só que para isso você tem que fazer o que você se propôs a fazer durante 4 anos. Olha, e parece que você lida bem com... Assim, você é super acessível, né? Demais, simpático. Não, porque tem um paciente meu, Glauco, que tá passando lá na Care, ele treina... Às vezes ele te vê em treino, eu acho que na Companhia Atlética. Pode ser? Pode ser. Pode ser e no Brooklyn, né? Isso, na Kansas ali. Aí ele tem até uma pergunta pra você depois. E só que ele falou de perguntas. ele, na verdade, ele mesmo também falou, ele falou, cara, ele, sei lá, tá entre os top 50 atletas do Brasil hoje. E não dá essa impressão, porque sai da piscina, cumprimenta, dá risada, é simpático. Como é que você consegue assim, tipo, porque eu fico imaginando, né, como é que... Independente de quem quer que você seja, você não pode perder sua essência, né? Eu sempre fui um cara comunicativo, um cara alegre, que sempre sorriu. Então, quando você vê que eu tô quietinho, que eu tô de cara fechada, alguma coisa aconteceu. Mas eu sempre busco ser o meu melhor todos os dias. Acordar feliz, ser positivo, falar com todo mundo. E a minha família, ela é metade de Campo Grande e metade do Rio Grande do Norte. Então, essa parte nordestina, da comunicatividade, de ser um cara engraçado, de ter esse gingado mais nordestino, mais quente, né? Eu acho que eu vem de família, né? Eu acho que essa educação que eu tenho, né? De nunca ter mudado, independente de quem quer que eu seja, acho que independente do resultado, independente do que quer que eu construa, que eu conquiste, eu nunca vou deixar de ser quem eu sempre fui, né? Esse cara animado, engraçado, que fala com todo mundo, que gosta de chamar pelo nome. Eu acho que isso vem da educação do meu pai e da minha mãe. É uma simpatia, velho. Chega lá, cara, cumprimenta todo mundo, é nóis. O pessoal briga pra treinar no meu horário. Ô, Léo, uma coisa que eu queria perguntar é daqui pra frente, né? Sabemos que tem as próximas Olimpíadas aí, Paris 2024. Como que vai ser esse ciclo pra você? Como que você tá imaginando? Algo de diferente? Como que vai ser isso? Como você tá encarando isso? Então, como eu falei, são obstáculos, né? Que a gente vai ter que lidar com a idade, com o descanso, com a alimentação, com uma nova fase que eu tô. Hoje eu sou pai, né? Então, é tudo novo para mim. E, tipo fazer malabares andando na corda bamba com um pé só, entendeu? Então, a gente tá passando por uma fase difícil, né? Não só a gente, mas o mundo todo de pandemia. A gente vê o Covid aí atrapalhando as competições, atrapalhando tudo. E a gente tinha um campeonato mundial para maio, que mudou para o ano que vem.
Mas, independente do que quer que seja, a gente está conseguindo treinar, está conseguindo se manter ativo, coisa que em 2020 a gente sofreu pra caramba, as piscinas fechadas, as academias fechadas, né, todo mundo em home office, todo mundo em casa trancado. Então, pelo menos a gente está conseguindo trabalhar, né, se manter ativo. E até Paris a gente tem 2 campeonatos mundiais de piscina longa, a gente tem um campeonato pan-americano no Chile ano que vem que a gente vai buscar. Será que vem o Tetra? O Tetra! Aí a gente bota o Galvão. Tetra! Cara, eu já falei isso desde quando eu fui tricampeão, eu já pensava do Galvão falando Tetra. E eu vou fazer um videozinho. Se eu for Tetra, Alô, Galvão. Vamos dar um recado aí, ó. Tem que estar nadando, tem que estar narrando a prova. A final dos 200 borboletas nos Jogos Pan-Americanos do Chile. Pra gritar, Tetra! E o Pelé tem que estar do lado. Então, é um grande feito, né? Eu vou buscar fazer isso, né? Vai ser histórico, o único tetracampeão da natação em Jogos Pan-Americanos. Então, tem esse obstáculo aí esse objetivo que a gente vai conquistar. E campeonato mundial de piscina curta também, tanto esse ano em dezembro quanto em 2024. E a gente tem a Liga Internacional também, a ESL, que a gente compete pelo time Aqua Centurions ao longo desses 3 anos aí. E, cara, tem que se manter no topo o tempo inteiro, batendo nos caras, batendo em todo mundo. Oi, como que é isso, cara, desse campeonato? Porque aí vocês nadam com a galera do mundo inteiro, né? É um time que tem... Como que vocês selecionam? Como que rola? É legal demais, assim. É tipo uma Champions League, né? Você tem a Copa do Mundo, mas você tem a Champions League que, são os melhores do mundo todo dividido ali e vocês disputando entre si. Só que mas vocês que dividem, são eles lá, a organização que divide? Como tipo assim, são 10 times internacionais. Tem o time da Itália, o time dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. E aí tem um manager do time e ele sai contratando os atletas. Puta, é a mesma coisa um time de futebol. O lateral direito eu vou querer o fulano do Brasil. O zagueiro eu vou querer o fulano da Espanha. O meu atacante vai o Lewandowski. E aí o cara monta o time dele. Vai montando. E é a mesma coisa, cara. Da hora, hein? É da hora pra caralho. É da hora demais. Só que aí o cara faz disso um show, né? E pau dentro. O pessoal competindo... na piscina curta, né? É uma competição mais rápida, ou seja, não tem muito intervalo, não tem aquela coisa, agora é a hora da pipoca, agora é a hora do xixi. Não, são 2 horas de competição direto ali, a galera nadando e os times gritando, então essa energia é muito legal. Uma coisa que o cara trouxe pra natação, que natação era muito aquela coisa meio clássica, né? O cara vai lá, nada, aí para, aí vai lá, premia e volta. Tipo, era uma coisa mais monótona. E a ISL e tanto a Federação Internacional de Natação, a FINA, ela tá tentando tornar mais atrativo pro público, para quem tá na TV virar assistindo. Um entretenimento, né? Virar um entretenimento, um show mesmo. E eu acho que isso é muito legal, o que acontece na NFL, sabe? No basquete, tipo, na NBA. Tipo, é isso que vende. E eu acho que essas grandes instituições agora estão tentando monetizar ainda mais o nosso esporte de maneira atrativa para o público, né? Muito bom. Muito boa. Isso aí, né, Fabião? Que privilégio, hein, cara? Porra, cara, animal. Finalista olímpico, não é um atleta olímpico, que já seria... Top. Seria top já, mas, cara, finalista ainda, nadou do lado do Phelps. Assim eu vou ficar me achando, porque eu não vou nem treinar amanhã. Almoçou com o Djokovic. O Djokovic falou assim, Léo, senta aqui, mano. Quer rapar meu prato? Então... Pô, mas muito bom. Cara, só encaminhando já um pouco mais pro final aqui, já falou muito, cara. Ficaria horas conversando, curiosidade. Ainda mais que eu falo pra caramba. Mas a gente tem oportunidade de encontrar o Léo diariamente. Depois a gente traz uma parte 2, parte 3 show, aí. A gente sempre pede pra galera indicar um livro, filme, série, alguma coisa que você esteja acompanhando aí. Igual, você falar que eu tô acompanhando, eu vou falar aqui no início. É Mundo Bita, Galinha Pintadinha, que é com um filho de 1 ano e 5 meses, é só o que rola, né?
Rei Leão, eu já assisti mais de 10 vezes a mesma cena que ele gosta. Mas você chora em todas? Quando o Mufasa o morre? Mufasa morre, eu até dou uma chorada, mas é tranquilo. Assim, um livro que eu li, né, lá atrás, já faz um tempinho, que é o Cabeça de Campeão. É um livro bem legal. Na época foi meu pai que me obrigou a ler, né? Porque eu já falei que eu não gosto muito de ler. Mas eu li, eu gostei bastante. Também o livro do Michael Phelps também, que é legal, assim, que ele fala um pouquinho das séries dele, então é um pouco, se você tá achando ruim, lê aquele livro, que você vai ver que ele sofreu mais que você. Então, é um livro bacana também. De série, eu não tenho muita série, assim, esportiva, porque nem existe, né, assim, que eu saiba uma série legal que você assiste, você, caramba, eu quero treinar amanhã. Mas saiu uma série para nadadores, né, da seleção australiana. Ainda não assisti, não sei se tem no Netflix. Mas é isso aí. Filme também assim, mais voltado para o esporte. Também não tenho. Sempre essas partes a gente pode cortar, cara, não tem problema. Não, mas eu pensando aqui... É porque eu gosto de filme de terror, né, meu? Eu vou falar assim, caramba, terror, cara, eu gosto de assistir Halloween, eu assisti Jason, Sexta-feira 13. Por que você gosta disso, velho? Eu odeio filme de terror, velho. Meu primo adora filme de terror. Nossa. E quando eu tinha 11 anos de idade, meu primo e minha irmã me deixaram assistindo Colheita Maldita sozinho. Então, eu fiquei assim, ó... E aí, cara, acabou que eu gosto desse tipo, sabe? Invocação do Mal, eu gosto de assistir. Na época que tinha que alugar, né? As fitas ainda, as fitas cassetes. Blockbuster, né? Nossa, ia lá mano, eu detesto filme de terror. Quando eu era mais novo eu assistia. Hoje eu não assisto. Não, e até a galera, igual, o pessoal às vezes me pergunta, livro voltado pro esporte, assim, que você leu, Cabeça de Campeão, Michael Phelps. Aí, mas que livro, que não é possível. Cara, tá bom, você quer que eu te fale o que eu li? Eu li os 5 livros do Percy Jackson, o Ladrão de Raios. Li todos, amei, porque eu gosto de mitologia grega, então tem todo um negócio por trás ali, uma fantasia. Eu gosto de livro que te faça igual. Eu li Harry Potter, o primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Só que quando eu terminei o primeiro livro, já tinha saído o filme 3. Eu falei, meu irmão, eu vou assistir o filme, pô, vou ficar lendo aqui. Claro, muito mais prático. E aí é isso, entendeu? Tipo, eu sempre gostei, tipo, dessa questão de mitologia, de grego, eu acho que por causa dessa parada de Olimpíada, Atenas, sabe? Gladiador é um filme que, eu já assisti pra mais de 10 vezes Gladiador e eu falo, caramba, eu sou um... Tanto é que meu time é o Aqua Centurions, né? Cara, a gente somos todos gladiadores da vida, né? Então, são filmes que eu gosto, assim. Boa. Acho que é isso. Se você quiser agora deixar algum agradecimento, alguém que te apoia aí, que você... Deixar registrado. Eu quero agradecer a todos esses caras que estão aqui na minha camiseta, né? Principalmente o convite de vocês de estar participando do Sistema Podcast aqui. Muito obrigado pelo espaço da gente poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência de vida, de poder ajudar quem vai assistir, né, esse podcast. Eu acho que espero, né, que tenha sido muito construtivo para todo mundo. E muito obrigado, gente. Muito obrigado. A gente poder falar um pouquinho da nossa vida, da nossa carreira, porque muitas das pessoas acham, o cara é atleta, o cara só nada. O cara não... Mas tem toda uma vida, toda uma história por trás e eu acho que às vezes as pessoas podem escutar isso e levar para a vida de vocês. Então eu espero acho que dá para tirar muito ensinamento do que você falou, eu espero cara. Que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Sistema Podcast, Ti, Fabião. Valeu mesmo. E até a próxima, né? Até aí, sei lá. Algum dia a gente até chama. O capítulo 2. Muito bom. Fabião, algo mais? Não, só isso. Não, tem que falar para seguir nas redes sociais, cara. Não, mas aí isso é sua fala. Então tá bom. Então, pessoal, sigam a gente aqui no Spotify, Sistema Podcast, no Instagram, @Sistema Podcast, no Facebook. Tem no Facebook eu não também. tenho mais Facebook. Sistema Podcast. Tem aonde mais que tem? No YouTube, Cortes do Sistema, Fábio Bessa, Tica Awamura. Até semana que vem. E Léo G. Deus, não pode esquecer. Pelo amor de Deus. Ó bonitão aqui, ó. Dá pra... Léo G. Deus, segue atleta nós. finalista olímpico. Brasil. Tchau. Valeu. Au.